Olá, crianças do quinto ano. Vamos continuar a nossa interpretação de texto. Ontem nós fizemos a primeira parte do ler para compreender. Hoje nós vamos para a parte 2. Vamos continuar utilizando o nosso livro Aprender Juntos. Vamos fazer hoje as páginas 20 e 21. Ontem nós fizemos até a número 5. Hoje nós vamos começar a partir da número 6. Então, lembrando, o texto que nós estamos interpretando, ele está na página 18. Ele se chama Os Balõezinhos e foi escrito por Manuel Bandeira. Lembram? Então, vamos lá. Iniciando aqui na número 6, a pergunta é: o poema começa falando das crianças encantadas com os balõezinhos. Isso é uma afirmação. Ele termina de forma diferente? Bom, vamos então voltar um pouquinho lá no texto para a gente ver se ele termina diferente, tá? Então, ele começa falando das crianças, né? Vejam só, a professora Vi vai ler aqui um trechinho da primeira estrofe. Na feira livre do Arrabaldezinho, um homem loucaz apregou balõezinhos de cor, o melhor divertimento para as crianças, e em redor dele há um ajuntamento de meninos pobres. Então veja que ele começa com as crianças já em torno do vendedor. Depois, lá na última estrofe, fala assim: em torno de um homem loucaz, os menininhos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto. Então, respondendo a nossa pergunta, ele termina de forma diferente? Não, né, turminha? Ele termina do mesmo jeito. Ele termina com as crianças encantadas com os balãozinhos. Então, ele começa com as crianças encantadas e termina com as crianças encantadas pelos balãozinhos. Agora, a letra B. Nós vamos marcar X na resposta correta. Pelo que podemos perceber no poema, as crianças pobres, elas compraram os balãozinhos ou elas ficaram só desejando poder comprar os balãozinhos? O que você acha? Isso mesmo, turminha. Elas ficaram só desejando poder comprar os balãozinhos, porque elas eram pobres e não tinham dinheiro para isso. Agora, na letra C, vem uma questão para a gente refletir. Você acha que a situação vivida pelos meninos pobres da feira, ela acontece muito com as crianças em nosso país? Você acha que muitas crianças também ficam apenas desejando comprar, às vezes, brinquedos e muitas vezes até comida, e elas não conseguem porque elas estão numa situação de pobreza? O que você acha? Fica aí uma reflexão. E quem quiser, pode enviar essa resposta para a professora pelo WhatsApp, tá bom? Agora, passando para a número 7. Leia os trechos abaixo, prestando atenção nas palavras em destaque, que foram usadas na construção do poema. Então, aqui nós temos vários quadradinhos, com algumas frases que foram retiradas lá do poema, e algumas palavras estão destacadas. Então, acompanha com a professora a leitura. Em redor dele, aqui está destacada a palavra redor. Olhos muito redondos, balãozinhos muito redondos, lavadeiras da redondeza, as ervilhas tenras, os tomatinhos vermelhos. Os menininhos pobres fazem um círculo. Vejam que aqui as palavras destacadas, redor, olhos, redondos, balõezinhos, redondos, redondeza, ervilhas, tomatinhos, círculos. Bom, agora, observando a representação das figuras geométricas a seguir, né, nós temos aqui duas figuras. A figura 1, pintada de rosa, é um quadrado, e a figura 2 é um círculo. Então, vamos observar essas figuras e tentar fazer uma ligação com essas palavras que foram destacadas, né? Redor, olhos, redondos, balãozinhos. Agora que nós observamos com atenção, nós vamos responder a letra aqui,
perguntinha aqui que está na bolinha vermelha. Então, pergunta assim: qual é a figura geométrica que melhor representa os elementos do poema destacados nos trechos? Então, voltando lá para os elementos. Olhos, redondos, balãozinhos. Qual das figuras que lembram essas palavras? A figura 1 ou a figura 2? O que você acha? A figura 2, né? O círculo. Por quê? Porque o círculo é uma forma arredondada. Então, se eu estou falando redor, olhos, tomatinhos, balõezinhos, redondos, né? Logo eu lembro de um círculo, porque o círculo é uma forma arredondada. Letra B. O poema revela o clima de envolvimento dos meninos com relação aos balõezinhos, né? Eles ficaram encantados, eles ficavam ao redor do vendedor, eles ficavam paralisados. Qual das figuras geométricas anteriores, ou seja, o quadrado ou o círculo, combina mais com a ação de envolver? Qual delas que envolve, né? Envolver aqui é ficar ao redor. O que você acha? Você vai responder sozinho essa questão, tá bom? Agora, aqui na número 8, nós temos aí um quadro que vai comparar os textos que nós trabalhamos até aqui. O primeiro texto da unidade foi o Menino Senhor, que falava um pouquinho sobre a feira de Arapiraca. Vocês lembram? E o segundo texto, Balõezinhos, que fala sobre outra feira, a feira do Arrabal Dezinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma comparação e vão completar com as informações que faltam. A professora Vi vai ajudar vocês em algumas. Depois, a última eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Então, vamos começar. Aqui nós temos, na primeira coluna, as informações, ou seja, o local onde os fatos ocorrem, quem frequenta a feira, quais os sons que tem na feira e quais são as falas dos vendedores da feira. Então, na coluna do meio, nós vamos preencher baseados no texto Menino Senhor, tá? E na última coluna, baseado no texto dos balõezinhos. Então, veja só, local onde os fatos ocorrem. Aqui o livro já completou para a gente que no texto Balõezinhos, o local que ocorre a história é na Feira Livre do Arrabal Dezinho. E o Menino Senhor, vocês lembram qual era o local que acontecia essa história? Então, a professora vai ajudar vocês a se lembrarem. A história do Menino Senhor, ela se passou na Feira de Arapiraca, tá? Então, podem completar aí o quadro. Agora, quem frequentava a feira? No texto dos balõezinhos, ele diz que os meninos pobres frequentavam a feira, as burguesinhas pobres, as criadas das burguesinhas ricas, as mulheres do povo, as lavadeiras da redondeza. Essas eram as pessoas que frequentavam a feira do Arrabal Dezinho. E as que frequentavam a feira do Menino Senhor? Vocês se lembram? Então, vamos lá. Na feira de Arapiraca, havia gente de toda a região do Agreste, tá? Então, completem aí o quadro de vocês. Agora, vocês se lembram que lá na feira de Arapiraca, o Menino Senhor, ele ficava encantado por alguns sons que tinham na feira. Então, quais eram os sons que apareciam lá? Os pregões dos vendedores, a música dos artistas populares, que é o que mais encantava ele, e a que vinha dos altos-falantes, né, que ele também achava que era algo mágico. Já na feira dos balãozinhos, né, do texto dos balãozinhos, qual era o som que vinha da feira? Havia música? Havia vendedores apregoando as suas mercadorias?
Bom, havia burburinho das pessoas e as falas dos vendedores, né? Se você voltar lá no texto, você vai ver que fala que havia o burburinho. O que é burburinho, né? As pessoas falando, aquela conversa, né? Muito bem. Agora vem o desafio. Vocês vão preencher aqui a fala de um vendedor. Você vai voltar lá no texto do Menino Senhor, vai escolher a fala de um vendedor e vai copiá-la aqui nesse espaço. Depois você vai voltar lá no texto dos balõezinhos e vai copiar a fala do vendedor de balõezinhos, tá? O Menino Senhor, ele apresenta várias falas, então você vai escolher uma. Já a do balõezinho só tem uma fala, então você vai copiar a única fala que tem, tá bom? Então, assim, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e, como eu sempre disse, sempre falo, dúvidas, sempre entrar em contato com a professora. Um beijo e até a próxima aula.